Muito bem, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Hoje nós teremos uma aula, bate-papo, com o nosso colega Lucas Cronenberg, colega aqui do Piauí, formado aqui na Universidade Federal do Piauí, mas que segue hoje trabalhando em Brasília. E eu vou rapidamente aqui apresentar o vasto currículo do meu amigo Lucas. Seja bem-vindo, Lucas, e falar aqui alguns detalhes de como vai ser a dinâmica da nossa aula de hoje. Bem, o Lucas, ele é formado aqui, como eu disse, na Universidade Federal do Piauí, depois fez clínica médica na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, depois fez medicina nuclear na Universidade de São Paulo, na USP, né, na Faculdade de Medicina da USP, e hoje é cardiologista do Hospital de Base, do Hospital do Coração e do DF Star, né, um hospital novo lá de Brasília. Também médico nuclear do Hospital do Coração do Brasil. Meu amigo Lucas, seja muito bem-vindo. Eu desejo a você uma ótima apresentação, que eu sei que será, e nós vamos fazer hoje no esquema um pouco bate-papo, tá? Eu vou tentar fazer uma pequena mediação aqui e deixar o Lucas discorrer sobre alguns tópicos que a gente decidiu para dar uma sequência mais ou menos regular aqui do que a gente vai explorar. Lucas, eu vou liberar aqui teu áudio. Aliás, vou pedir que você libere, por favor, Lucas. Seu áudio. Ótimo. Seja bem-vindo, Lucas. Sejam bem-vindos todos. E muito obrigado pela participação de vocês. Lucas, por favor, suas considerações iniciais. Fique à vontade. Obrigado, Luiz. Eu queria inicialmente agradecer ao convite da SBC Piauí. Acho que sempre é uma honra para mim, porque apesar de ter saído há algum tempo já do Piauí, mas o Piauí não sai de mim, né? Essa que é a grande verdade. Toda hora a gente está aí com os amigos e tudo. E agradecer também a presença de todo mundo. Acho que uma quarta-feira à noite é sempre empolgante ver vocês participando também e estando a fim de assistir aula, né? Uma hora dessa, com tantas opções para fazer à noite em casa, com a família e tudo mais. Então, a proposta do Luiz hoje foi a gente falar um pouquinho sobre cintilografia, mas um aspecto mais prático, assim, é mais para a gente bater um papo em relação ao que se faz no consultório, como que a cintilo pode ajudar o clínico no dia a dia, e a gente vai, talvez, tentar iniciar um bate-papo para tentar atravessar aqui todas as nuances aí do exame, para poder a gente conseguir melhorar, digamos assim, essa interface entre quem pede o exame e quem faz o exame, né, Luiz? Perfeito, Lucas. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Primeira coisa que a gente vai conversar, Lucas, então, se eu sou um cardiologista clínico, quando que eu vou pedir a cintilografia? Primeiro ponto, quais são, assim, as principais indicações que você vê no dia a dia aí no teu serviço? Esse ponto aí, Luiz, acho que é talvez um dos pontos fundamentais, né? Quer dizer, quando que eu vou pedir o exame? Acho que qualquer exame que você peça, você precisa saber exatamente a hora de pedir o exame, porque não adianta sair pedindo para todo mundo, ao mesmo tempo tem aqueles casos que vão se beneficiar mais. Então, nesse tópico, a cintilografia tem várias indicações, são vários cenários diferentes. Eu costumo diferenciar um pouquinho no tipo de paciente que chega no seu consultório. Então, o primeiro paciente que a gente pode pensar é o paciente que é assintomático. Existe alguma indicação de cintilografia para paciente assintomático? A gente vai ver que eventualmente tem. Quando eu falo que eu posso pedir, é sempre exatamente com esse posso aí no meio. Não é obrigado você pedir, não existe nenhuma situação clínica para nenhum exame que você seja obrigado a pedir um exame. Você vai raciocinar com todas as peças do quebra-cabeça e eventualmente saber se naquele ponto específico é possível de lhe ajudar. Então, quando é que eu posso pedir para um paciente que é assintomático? Ele chega no consultório, o velho check-up. Então, de maneira geral, a dica que eu dou aqui é sempre os colegas traçarem os scores. Sempre que você for traçar alguma conduta no seu consultório, é fazer o score. O paciente que mais se beneficia de uma cintilografia é o paciente de alto risco. E quando eu falo de alto risco, para o cara assintomático, o que é alto risco? Alto risco a gente tem que lembrar, é alto risco de ter doença coronariana e usar aqueles scores prognósticos de até 10 anos para a doença, né? Então, o próprio Framingham, que é o clássico, o SCORE, que é o europeu, o SCVD, que é americano, o próprio score de risco global. Então, eles vão definir que risco para o assintomático. O risco de ter doença coronariana em 10 anos, geralmente é isso. Se esse paciente tem alto risco, eu já começo a pensar na possibilidade de uma cintilografia para poder avaliar a repercussão isquêmica de uma provável DAC, de uma possível DAC. Agora, sempre eu vou pedir para esse tipo de paciente? Não. Muitas vezes eu vou ter alguns fatores que vão digamos assim, me trazer uma conduta um pouco mais agressiva nesse sentido. Que fatores seriam esses? Por exemplo,
sujeito é alto risco e ele vem com score de cálcio acima de 400. Esse paciente, em tese, você pode pedir uma cintilografia, porque você sabe que ele tem DAC, e eu quero ver a repercussão dessa doença coronariana. Ou se o paciente é diabético, se ele é renal crônico, tem história familiar positiva muito importante, você vai juntando esses aspectos para poder decidir. Depois que você coloca ele no score, que ele é de alto risco, você vai pensar, você vai corroborar, digamos assim, talvez o seu pedido de exame. Outro paciente que é assintomático, que é muito frequente no seu consultório, é o cara que já tem a DAC estabelecida. Ou seja, ele já chega para você hoje em dia, por exemplo, está se tornando cada vez mais frequente, ele chega com a tomografia alterada. Digo, doutor, não sinto nada, mas me pediram esse exame aqui, eu estou com uma lesão aqui na coronária. E agora, o que eu faço? Então, é uma das indicações também. A outra coisa é a pós-angioplastia e pós-revascularização. Isso no paciente que está assintomático, de maneira geral, a partir do segundo ano de angioplastia, isso é um dado que os trabalhos trazem, a partir do segundo ano de angioplastia, você está autorizado a pedir. Não quer dizer que você vá pedir. Se o paciente está muito bem, você pode seguir, não tem problema nenhum. Mas se você está, a partir do segundo ano de angioplastia, você pode pedir a cintilografia. E a partir do quinto ano de revascularização cirúrgica, tá? Se ele fez uma revascularização miocárdica, em tese, até o quinto ano, você não tem a obrigação de pedir esse exame. Mas a partir do quinto ano, é possível que vai lhe ajudar em algum momento para poder acompanhar esse paciente. O outro caso de paciente assintomático é aquele velho e famoso teste ergométrico positivo. O sujeito chega com um teste ergométrico positivo e quer saber o que fazer. É evidente que não é todo teste ergométrico positivo que você vai pedir uma cintilografia. Você vai pedir um exame da cintilografia, que é um exame que tem uma maior acurácia, você vê a imagem, você tem um papel estabelecido, tem décadas que a gente usa cintilografia, e ele tem uma acurácia boa para poder definir a isquemia, mas você só vai pedir no teste ergométrico alterado se você tiver um score, novamente o score de Duke, pelo menos intermediário. Se o paciente é jovem, a alteração dele no teste ergométrico é uma alteração discreta, uma alteração que não tem um padrão, uma morfologia ruim, não está infrado em tanta parede, quer dizer, é um paciente que tem um score de Duke baixo, positivo, digamos, acima de 5, não precisa pedir nenhum exame, você provavelmente está diante de um falso positivo. Agora, se é um Duke intermediário, não. Aí você já vai ficar um pouco mais na dúvida e possivelmente você pode lançar mão de alguns exames não invasivos, um deles é a cintilografia. Outro paciente assintomático, pré-operatório. Pré-operatório, para resumir, é o seguinte: cirurgia que não é de baixo risco e o paciente que você estima que a capacidade funcional dele é menor do que 4 metros. Se você está na frente disso, você está autorizado a pedir cintilo. Se não, não precisa. Ponto. Tá? E outra coisa são as situações também do assintomático, que ele chega por outro motivo. Ele não tem dor no peito, mas ele tem um IC que descobriu há pouco tempo, é um FA de início recente, é uma arritmia grave que veio no roto, e o cara quer saber se aquele fundo ali é isquêmico. Então, é uma outra situação de assintomático. Quando você passa para outro perfil de paciente do consultório, o sintomático, o cara que chega com dor no peito a esclarecer, aí já é diferente. Eu também vou usar alguns scores de risco, mas nesse caso eu vou preferir o Diamond Forrester modificado. No caso desse paciente, quando eu falo do Diamond Forrester, que eu falo se ele é de alto risco ou baixo risco, eu já estou falando de um outro perfil. É muito comum a gente confundir um pouco. Falar, é alto risco, é intermediário. Eu tenho que saber qual é o perfil que eu estou usando. Então, por exemplo, esse paciente que agora está com dor no peito, quando eu falo alto risco, é o alto risco daquela dor no peito de fato ser de origem coronariana. E quanto mais fator de risco esse paciente tem, maior é a chance. Para isso, na prática, a gente tem usado muito angiotomografia de coronários para paciente que é de baixo ou intermediário risco, quer dizer, se o paciente não tem tanto fator de risco, se ele já não é coronário, se ele já não tem doença conhecida, por exemplo, é interessante um paciente que é sintomático do ponto de vista cardíaco para saber se ele tem lesão coronariana ou não, fazer um angiotomo. Agora, se esse paciente já tem muito fator de risco, é um paciente que já tem uma probabilidade pré-teste muito alta, eu já sei praticamente que ele tem doença coronariana, a minha dúvida agora é saber se aquela lesão que eu sei que provavelmente ele tem, se aquela dor no peito de fato é de origem coronariana, porque eu posso ter um paciente desse que tem uma dor de outra origem, uma dor de coluna, uma dor de refluxo gastroesofágico, seja lá o que for. Então, nesse caso, eu uso muito no consultório o que o guideline da ESC de 2019 de coronariopatia crônica fala. Ele coloca lá, se você tem de intermediário para baixo, você usa mais a angiotomo de coronário no paciente sintomático. Se for de mais alto risco, tende-se a usar mais os exames funcionais, tá certo? Então, esse é o paciente sintomático. Perfeito. Outro tipo de paciente também, Luiz, é o que você está na UCO, por exemplo, você está de plantão na unidade coronariana. Que paciente eu poderia pedir cintilografia? Basicamente, a síndrome coronariana aguda de baixo risco. É o paciente que não alterou a eletro, o paciente que não alterou muito a enzima, né? E é o paciente que a gente usando os fatores de risco, o que a gente usa? A gente usa o time score e a gente usa o Grace, né? O time e o Grace, eles são usados... O que a gente fala como intermediário alto risco?
intermediário e alto risco, por exemplo, no Grace no time, ele está me falando, esse paciente tem risco alto de evoluir mal na internação. É um outro tipo de score, né? O outro paciente que eu vou poder também pedir sentido no pronto-socorro. É o paciente que tem uma dor precordial aguda. E aí eu vou usar outro score também, de preferência. Tem vários scores, mas eu posso usar, por exemplo, o HART score. E se nesse HART score ele vem de baixo risco, eu não preciso usar. Se ele vem de altíssimo risco, eu já posso internar como provavelmente coronariopatia mesmo. Mas no intermediário existe uma lacuna, que eu posso utilizar tanto a angiotomografia quanto, por exemplo, a cintilografia, e eu talvez utilize o mesmo raciocínio que eu utilizo na crônica. Se o paciente é um diabético renal crônico, que eu já sei que ele tem doença coronariana provável, eu posso lançar mão de uma cintilografia para saber se esse paciente tem ou não risco daquela dor no peito ser de fato coronariano, tá certo? Então, perfeito. a solicitação Bom, deu uma geral aí, né? aí. Foi uma geral realmente de tudo que você precisa. Agora, Lucas, em geral, diabéticos, eu te pergunto, diabéticos que têm dificuldade de ergometria. Imagina que você tem um paciente diabético, de base, ele é de alto risco. Vou dar um exemplo muito simples do que eu encontro no dia a dia. No CI, eu encontro muito amputado, né? Muita gente amputada de diabetes, que obviamente não tem condição de fazer teste ergométrico. Alguns até fazem, temos alguns atletas lá já protetizados que jogam futebol, mas no geral a maioria não. Eu não consigo fazer. A maioria não levanta da cadeira, você estima lá uma baixa capacidade funcional, menos de 4 metros, o paciente não levanta da cadeira, tem dificuldade de ir ao banheiro, e é diabético e já tem uma amputação, ou seja, já tem um episódio arterial, queira ou não, um episódio arterial, um paciente de alto risco. Esse paciente está assintomático do ponto de vista cardíaco, tem um eletro ali com alterações inespecíficas. E aí, vale a pena fazer um score, tentar fazer uma cintilografia para estimar o score de risco coronariano desse paciente, e, por exemplo, se ele vai protetizar, se ele vai fazer fisioterapia, se ele vai fazer hidroterapia, como a gente encontra lá muito. Ou seja, paciente assintomático diabético que tem um risco de isquemia silenciosa alto, em geral. Sim, de maneira geral, esse paciente que você me descreveu é um paciente de alto risco e com fatores complicadores. É claro que a gente tem que lembrar que o diabético, por si só, é uma gama de pacientes muito grande, né, Luiz? Eu posso ter um diabético que acabou de descobrir a doença, que não tem complicação alguma, e tem o cara que você falou, que é o amputado, que é o cara que já teve infarto, é o cara que é renal crônico, é o cara que já perdeu a visão. Então, eu tenho uma heterogeneidade muito grande de paciente diabético. Agora, nesse caso que você me falou aí, de amputado, que já tem repercussão vascular, num paciente que é diabético, eu não tenho dúvida nenhuma que merece uma avaliação funcional. Isso aí é para manejo de consultório mesmo, para avaliação de repercussão, para avaliação de isquemia. A gente tem que lembrar que a quantificação de isquemia ainda é muito importante. Nenhum estudo contradisse isso, na verdade. Quer dizer, quanto mais isquemia, pior o prognóstico, isso é fato. Agora, para você ter na mão um doente desse, eu preciso ter noção do que eu estou falando. Primeiro, dar diagnóstico, claro, e segundo, para dar prognóstico. Então, você saber que esse paciente, que é um paciente desse amputado, tem uma isquemia de 20%, é completamente diferente de eu saber que esse paciente não tem isquemia alguma. Tá? Então, faz diferença. Então, é um paciente que normalmente vai pedir. Que mereceria. Dando sequência, cara, isso a gente vai fazer que tipo de estresse eu peço para cada paciente? Mais ou menos assim, no geral. Paciente que tem dificuldade de mobilidade, eu vou usar estresse farmacológico e o que é que eu uso? O paciente que tem boa capacidade funcional estimada ou que tem condições de fazer exercício, eu faço estresse físico. Essa é uma regra geral. O que é que você diz o que é que pode ser diferente nessa história? Na prática é o seguinte, o paciente pode fazer esteira, faça. Porque não tem nada melhor do que você ver uma imagem de cintilografia junto com os dados do teste ergométrico. Isso é um negócio fantástico. O teste ergométrico você tem condições para poder avaliar pressão arterial, frequência cardíaca, comportamento de eletrocardiograma durante esforço, se tem arritmia, se não tem, se o paciente desenvolve sintomas, se não desenvolve. Então, você reproduz o dia a dia do paciente de maneira muito eficaz, você junta isso com a imagem. Então, podendo fazer, faça. Agora, tem algumas situações que você não vai poder. Então, como você falou, o paciente é amputado, não tem o que fazer. Sequelado de AVC, também não tem como colocar ele na esteira. O paciente, por exemplo, tem uma contraindicação formal ao teste de esteira, por exemplo, ele tem uma estenose aórtica grave e sintomática. Eu não tenho como colocar um cara desse para fazer esteira. Ou o cara que acabou de ter um síndrome coronariana aguda, eu vou ter que ser mais tranquilo em relação a isso. Geralmente você prefere fazer estresse farmacológico. Então, não pôde fazer o teste de esteira, passamos para o farmacológico. Agora, no farmacológico, o que a gente escolhe geralmente? De preferência, são os vasodilatadores, porque eles não aumentam o duplo produto. Então, a adenosina, o dipridamol, geralmente a pressão tende a cair um pouquinho, a frequência cardíaca tende a aumentar um pouquinho, portanto, quando você junta o duplo produto, ele não altera. Então, para paciente mais idoso, que não consegue fazer esteira, para o paciente que tem alguma contraindicação para teste ergométrico, de preferência adenosina ou dipridamol.
Em relação a um ou outro, a gente tem usado bastante adenosina no nosso serviço, é bem prático de se usar, você usa em bomba de infusão, e a questão dos incômodos da medicação, elas cessam rapidamente quando você desliga a bomba, tá certo? Então, isso é uma vantagem grande da adenosina. Mas tem algumas contraindicações também. Então, por exemplo, o paciente que é asmático, né? Quando é que o paciente asmático eu posso usar? Geralmente, Luiz, o que as diretrizes falam é que se você tem um paciente que está estável da doença, ele não teve crise nos últimos 3 meses, eu posso tranquilamente, mesmo ele sendo, ele é asmático, mas ele está usando a bombinha lá dele, tranquilo. Não teve episódio nenhum de exacerbação nos últimos 3 meses, eu posso liberar. Mesma coisa é o DPOC, tá certo? Entendi. Outra coisa que a gente contraindicação também ao exame com dipyridamol é se o paciente tem uma lesão dupla carotídea grave, porque pode dar roubo de fluxo eventualmente para cérebro, e isso não é legal. Paciente com AVC recente também é interessante, isso a gente tenta evitar, tá certo? Dipyridamol. Isso. E nesses casos, você usa o quê? E nesse caso, você vai usar? O AVC recente a gente espera um pouquinho, a gente não faz o exame no primeiro mês. Não faz o exame. No primeiro 2 meses, isso. Você diria depois, 2 a 3 depois vezes. Não tem problema, exatamente. Mas, por exemplo, quando eu não posso fazer adenosina, nem posso fazer dipyridamol, a gente tem a opção ainda da dobuta. Dobutamina vai aumentar o do produto igualzinho o taximétrico, mas eventualmente você pode lançar a mão dele, desde que o paciente não tenha, por exemplo, uma arritmia grave, que ele não tenha alguma coisa que contraindica, uma estenose aórtica grave também, que não com aneurisma de aorta, por exemplo, que você não vai colocar um cara desse com dobutamina. Mas fora isso, é isso que a gente tem utilizado. Dar preferência, então, ao teste ergométrico quando for possível, né? Preferência ao teste ergométrico sempre que possível. Doutor Paulo Sérgio, seu áudio está ligado. Gostaria de fazer alguma pergunta, doutor? Pode ficar à vontade. Não, nenhuma pergunta. Tá ok. Fique à vontade, tá? Quando precisar, por favor. Doutora Juliana Romanato também está conosco, também é médica nuclear, viu, Lucas? Nora da doutora Benedita. Tudo bem, Juliana? Colega também muito presente nos congressos da SBC, sempre todo ano está lá conosco. Tá maravilhosa a discussão, viu? Estou adorando. Seja bem-vinda, Juliana. Por favor, sinta-se à vontade quando quiser intervir, tá bom? Por favor. Obrigada. Muito bem, Lucas. Então, a gente já viu mais ou menos em quem que a gente pede, o paciente assintomático ou sintomático, as situações. A gente já viu o que é o estresse que a gente vai optar para o doente. E o que é que eu vou orientar para o meu paciente? Uma coisa que eu lembrei rapidinho aqui, Luiz, é a questão da fibrilação atrial. Sim. Fibrilação atrial é interessante também. Quer dizer, o que eu faço com o cara com FA? Geralmente, o paciente com fibrilação atrial, a gente prefere o teste farmacológico, tá certo? Para poder não interferir com a frequência cardíaca. Muitas vezes a fibrilação atrial ela fica muito irregular quando você faz o teste de esteira e você também não consegue avaliar o eletro para isquemia com FA. Então, a gente dá preferência ao teste com dipyridamol ou com adenosina e lembrar sempre de não suspender as medicações que esse paciente faz uso para controlar a frequência cardíaca da FA, tá certo? Porque se você faz isso, você pode também gerar algum problema ali na hora de fazer o exame. Legal, uma dica boa. E o que é que eu vou orientar para o meu paciente? Pedi a cintilografia, cheguei na conclusão que ele precisa, ele vai fazer o estresse físico ou o estresse farmacológico. E aí, o que é que eu vou orientar para o cara? O que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer? Luiz, vamos lá. Aí tem uma dica boa que é, na verdade, são os 4 Cs, eu diria, né, que você precisa evitar em relação à dieta, por exemplo, que é o café, chá, chocolate e a Coca-Cola, que seriam representando aí os refrigerantes todos, né? Isso são as 4 substâncias que a gente não pode. Por quê? Porque tem xantina. Xantina ela interfere com a adenosina e com o dipyridamol. Então, na prática, a gente tende a pedir uma dieta sem xantina em torno de 24 horas, pelo menos, para os pacientes, para todos os pacientes, mesmo que ele vá fazer teste de esteira. Por quê? Porque como é um exame que, eventualmente, ele pode chegar para fazer esteira e ter uma dor no joelho, ter alguma coisa, enfim, ter alguma disposição que ele não possa fazer o exame. Em vez dele suspender o exame, ele já está no preparo, faz com farmacológico, não tem problema. Então, a gente pede para todo mundo 24 horas. Na verdade, se você for ver, é em torno de 12 a 24. Mas como na prática a gente sabe como é que funciona, a gente termina pedindo 24 para poder ele fazer pelo menos 12, para garantir pelo menos as 12, tá certo? Perfeito. Uma dica interessante também para quem quiser ver depois, tem um site, deixa eu ver se eu coloco aqui, vou ver se eu compartilho. Projetar a tela? Por favor, fica à vontade, rapidinho. Lucas. Só para mostrar aqui, tem um, deixa eu botar aqui, peraí. Vocês estão vendo minha tela agora ou não? A tela está perfeita, pelo menos aqui para nós está chegando bem. É esse site aqui, ó, se vocês quiserem dar um print aí ou copiar, alguma coisa assim, se vocês entrarem nesse site, ele vai ter um monte de alimentos e de medicações
que tem ou não cafeína e quantos miligramas tem. Então, nesse site, por exemplo, você descobre, para poder até falar com o seu paciente, você descobre, por exemplo, que o café descafeinado tem cafeína. Então, se ele chega... Se ele É chega novidade essa aí para mim. então assim, se você chega, por exemplo, chega um paciente, não, mas não tem problema, eu fiz o preparo, eu tomei café, mas foi descafeinado. Eu falei, sinto muito, café descafeinado tem alguns miligramas aí de xantina, a gente não consegue, vai ter que refazer o exame. Então, você tem como ter uma tabela de referência. É americana, é em inglês, mas você tem como ter uma noção de quantos miligramas tem em cada um. Tá Maravilha, bom? maravilha. Agora, me diz uma coisa, Lucas, vocês ainda usam aminofilina para reverter lá na hora depois da infusão ou não? O que vocês estão usando Eventualmente, sim. hoje? Se tiver muito sintoma, sim. Agora, como a gente tem feito muito com adenosina, Luiz, aqui em Brasília, isso acabou, cara. Porque Praticamente você acabou. tira da bomba, dá 10 segundos, o paciente já acabou com o sintoma, entendeu? Certo. É bem tranquilo. Beleza. Lucas, e te perguntando, qual é o padrão da cintilografia em relação ao risco? Estou falando de risco de eventos graves, arritmias graves, parada cardiorrespiratória, em relação aos outros exames de estresse, como eco, como ergometria e etc. Luiz, é pequeno, na verdade, né? Se você for avaliar, o que mais influencia no risco é o tipo de estresse que você usa. Então, a gente vê muito mais, assim, proporcionalmente mais, a gente vê mais problema quando você usa dobuta, por exemplo, né? Isso é clássico. A dose de dobuta que você usa para poder fazer um exame de estresse, seja com eco, seja com cintila, ela é uma dose alta. Você usa até uma dose suprafisiológica, né? Então, é mais comum de você ter algum tipo de situação. Agora, de maneira geral, é raro. Não tem muito problema em relação a isso, não. Perfil de segurança, Perfil de segurança, né? é tranquilo. Lucas, eu tenho duas solicitações aqui. Uma do Miguel, um colega nosso, Miguel é hemodinamicista, nosso amigo, meu amigo de 20 anos, aí, meu amigo de faculdade. E a Juliana também, a doutora Juliana Romanato, gostaria de falar. Eu queria... Miguel, as damas primeiro, eu vou abrir para a doutora Juliana. Por favor, Juliana, fica à vontade. Gente, eu acho que eu apertei sem querer, não, porque tá sendo a discussão não, ótima. tudo bem, doutora, tranquilo. Tá Fique à vontade. Tudo tranquilo aqui. Então, tá bom. Doutor Miguel, por favor. Olá, Lucas. Prazer. Estou achando a apresentação bem interessante. Eu morei em Brasília também, conheço um pouco daí, fiz uma parte da minha formação aí também. Enfim, eu queria que você falasse algum aspecto técnico, mais técnico mesmo, em relação ao tipo do aparelho que capta a imagem da cintilografia. A gente sabe que a variação entre aparelhos pode interferir na qualidade do exame. A doutora Otávia deve estar aí presente. Por exemplo, uma tomografia de coronária, dependendo da quantidade de captadores que você tenha, de detectores, você vai ter um exame, uma qualidade ou outra. E também interfere no preparo, né? Você tem que estar bem beta-bloqueado com 64 detectores, né? Com 128 de tomógrafo, você não vai precisar tanto isso. E em relação também ao uso do radionuclídeo, tá? É outra coisa que, para quem não participa estritamente dessa área, fica um pouco relutante. O armazenamento, o tipo de radionuclídeo que é utilizado na pesquisa de viabilidade e na pesquisa de isquemia. Alguma coisa técnica a respeito disso? Então, vamos lá. Rapidamente falando sobre a primeira pergunta que você fez em relação ao aparelho, claro que o aparelho interessa bastante, mas ele tem menos influência, por exemplo, do que na tomografia, porque a gente parte do pressuposto que a medicina nuclear, a gente injeta o radiofármaco no paciente. Então, o aparelho, basicamente, ele detecta. Ele não emite radiação, o aparelho da cintilografia, tá? Mas é claro que a imagem, sem dúvida, ela é dependente disso também. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o aparelho de CZT, que é um tipo especial de detector, que você pode utilizar o que os americanos chamam de half doses, half time, ou seja, metade da dose, metade do tempo. Hoje, para você ter ideia, a gente tem uma máquina dessa aqui em Brasília, onde eu trabalho, e a gente consegue fazer uma fase, por exemplo, de repouso, que fazia, sei lá, 10, 15 minutos numa máquina convencional de duas cabeças, a gente faz com a CZT em 5 minutos. Ou você faz com uma fase de estresse em 3 minutos. Então, são máquinas que são mais rápidas, elas têm uma resolução espacial melhor, e elas têm uma capacidade de detecção de fótons, que a gente chama, né, de radiação, maior também. Então, elas ampliam a sensibilidade, diminui o tempo de exame, e eu consigo também fazer um exame melhor. É claro que tem toda a questão de software também, né? A reconstrução o tipo de reconstrução que você faz também pode influenciar em relação aos artefatos. Tem máquinas, por exemplo, hoje em dia, Miguel, para você ter ideia, uma no INCOD de São Paulo, que eles têm lá, chama D-Spect, que é uma máquina que você faz o exame sentado. Então, você senta na máquina, o aparelho encosta no seu tórax,
Então, alguns artefatos, por exemplo, que a gente lida no dia a dia e que a gente consegue lidar com esse artefato, mas já facilita. Por exemplo, alça intestinal está ali atrapalhando a parede inferior. Nessa máquina de SPECT, isso praticamente não acontece, porque você já está sentado, a própria gravidade já separa bem o coração da alça ali. Então, isso são coisas que vão contando em relação ao exame. A tua segunda pergunta, desculpa, foi em relação ao radiofármaco, não foi isso? Isso, Exato, exatamente. O radiofármaco, você injeta o radiofármaco no paciente. Então, assim, ele fica circulando, geralmente em torno de 24 horas já não tem mais nada. A meia-vida geralmente é de 6 horas, tá certo? O que a gente mais usa, que é o MIB marcado com TECNES, é de 6 horas a meia-vida. Portanto, isso não tem muita... A dose é baixa, né? Hoje em dia, os protocolos que a gente utiliza são protocolos que a gente tenta se preocupar também com a menor dose. Então, de maneira geral, essa história de radiação, o paciente fez um exame, vou para casa, vou entrar em contato com meu filho, com minha esposa, não tem essa preocupação, não precisa se isolar em relação com quando você volta para casa, isso é tranquilo. E no dia seguinte está praticamente indetectável já também em relação à radiação, isso não tem maior problema não. E a taxa de reação alérgica, por exemplo, quando você tem muita reação alérgica, por exemplo, a iodo, né? Com a questão da tomografia, a gente não vê isso muito na sentido não. É muito raro ter algum tipo de reação por conta do radiofármaco. E também outras coisas que poderiam eventualmente atrapalhar na tomografia, como você citou, a questão da frequência cardíaca, a gente não tem esse problema com a cintilografia, não. A gente tem problema como eles têm também com a tomografia, com a FA, dependendo do grau de irregularidade da FA, eventualmente você pode ter um descarte e prejudicar um pouco na hora que você vai fazer o gated, que a gente chama, que é sincronizar com o eletrocardiograma, a cintilografia, para a gente poder ver também a questão de volumes de ventrículo, contratilidade segmentar e tudo mais. Então, isso, eventualmente, se a FA for muito irregular, a gente vê isso e o próprio aparelho descarta os batimentos que são muito fora do habitual do paciente. Tá bom? Beleza, Lucas. Valeu, Miguel. Podemos concluir, Miguel? Podemos passar para frente? Com certeza, com certeza. Ok, então vamos lá. Lucas, agora estamos chegando com 29 minutos da nossa apresentação, do nosso bate-papo. Passa rápido, né, cara? Foram 29 minutos já. Acho que o Jonatas também quer dar uma palavra. Jonatas, eu vou só falar uma coisa com o Lucas aqui, depois eu te passo a palavra. A gente vai agora na segunda etapa fazer o bate-bola. Vai e volta, entendeu? Vai no mais clínico que for possível, para a gente ganhar tempo, porque são muitos temas. Eu vou deixar a pergunta do Jonatas. Jonatas, fica à vontade, aí depois a gente vai para o bate-bola, tá? Vai lá, Jonatas. Boa noite a todos. Parabéns, Lucas, pela apresentação. Eu queria que tu comentasse alguma coisa a respeito daquele caso do possível triarterial balanceado, que tem lesões múltiplas e aí poderia dar um se falso... você me permitir, eu tenho um caso que eu vou mostrar mais na frente, aí a gente comenta lá, pode ser? Perfeito. Beleza. Vamos lá, Lucas. Então agora, beleza. Já vimos em quem que eu vou pedir o exame, qual o estresse que eu vou pedir, qual a orientação que eu vou dar para o doente. O Miguel já tocou num ponto técnico aí, sobre o que é que a gente vai utilizar, o que é que deve evitar, e aí o cara fez o exame. Chegou o laudo na minha mão, beleza? Chegou o laudo na minha mão. E agora, o que é que eu vou fazer com esse laudo na minha mão? O que é que o clínico vai ver? O que é que eu vou olhar no exame pai bola? E tem um detalhe aqui também, tem um Racine também, que é um colega nosso, que é médico nuclear também é da clínica bionuclear. Seja bem-vindo, Racine. Ele também quer fazer uma colocação. Racine, eu vou deixar o Lucas responder essa pergunta, em seguida eu passo para você. Então, agora o clínico pegou o exame. E aí, o que fazemos? Primeira coisa, Luiz, é ele ver, avaliar a prova de estresse. Isso aí é o primeiro ponto. Se foi estresse físico, por exemplo, ver se o teste foi positivo. Se foi, de que maneira? O paciente teve, por exemplo, um infra maior que 2 milímetros, esse infra foi em múltiplas derivações, surgiu precoce no exame, quer dizer, ele começou a andar na esteira e já infrou. O paciente teve um supra, por exemplo, já um TV, alguma coisa do tipo. Enfim, ele tem que notar se tem alguma característica de alto risco no exame que ele pediu. Outra dica importante do teste de esteira é que se o paciente fez menos do que 5 METs nesse teste de esteira, você pode considerar essa imagem como sendo uma imagem que não vai te ajudar tanto. Porque eu preciso de pelo menos 5 metros para poder dizer, não, esse teste foi bom, ele foi validado, tá certo? Então, acontece algumas vezes no seu consultório, você pedir um teste de esteira com a cintilografia, vem com 4 metros e o cara fala, não, tá beleza, tá tudo tranquilo. Não está. Eu não consigo avaliar essa imagem direito. Coisa boa, perfeito. Tá? Isso é interessante fazer. Dica muito importante. Isso é importante. Então, a outra coisa que a gente precisa ver é a imagem em si. E aí eu tenho alguns slides aqui, se você
me permitir, que eu já vou mostrar como é que a gente vai fazer isso daqui. Deixa eu só ver aqui para compartilhar a tela novamente aqui. A tela está indo aí? Assim, tá dando para ouvir. Perfeito. Então aqui, Luiz, só quando você os pegar colegas fazer um mute aqui porque o áudio está saindo aqui para nós. Então, vamos lá, por favor, fique à vontade. Então, a primeira coisa aqui, Luiz, é você entender a imagem que chega para você na sua mão, tá certo? Perfeito. Então, esse primeiro eixo que você vê é o eixo curto, que é o eixo que a gente chama das rosquinhas, né? Os americanos chamam de donuts. Então, é um eixo que você vai cortar o coração do ápice para a base e você vai ver a parede anterior, a parede septal, lateral e inferior, do ápice até a base dele. Então, esse é o primeiro ponto. Viu nesse eixo, você passa para o segundo eixo, que é o eixo vertical. É um corte que eu vou do septo até a parede lateral, portanto, eu vou vendo sempre a parede anterior e inferior, anterior, inferior, anterior, inferior. Quando eu estou com a imagem mais para a esquerda, se eu pegar a parede anterior mais à esquerda, eu vejo mais a anteroseptal. Se eu pegar a parede anterior mais para a direita, eu vou pegar mais anterolateral, tá? Então, quando eu vejo os defeitos, eu vou comparar, e sempre tem um padrão. Qual que é o padrão? A linha de cima, sempre obrigatoriamente, é o estresse, é uma convenção. E a linha de baixo é o repouso. Então, eu olho para a linha de cima, vejo se tem algum defeito. Tem algum defeito, eu comparo com a de baixo. É isso que vocês têm que fazer. E sempre comparando um eixo com o outro para saber se aquele defeito se reproduz tanto no eixo curto quanto no eixo vertical, tá? Então, essa visão aqui que eu estou vendo, a segunda é ortogonal àquela do eixo curto, né? Exatamente. Ela vira 90 graus. E agora... tem uma terceira, que é de baixo para cima. Eu vou cortando de baixo, da parede inferior até a parede anterior. Portanto, eu vou ver sempre septo lateral, septo lateral, septo lateral. E quando eu estou vendo, por exemplo, aqui, mais para a esquerda, como eu começo a cortar de baixo, se eu for mais para a esquerda, eu vou ver mais a parede, vamos supor, ínferoseptal. Se eu for mais para a direita, eu vou ver mais a parede, vamos supor, anteroseptal. Tá? Então, a gente vai interpretando dessa maneira. Maravilha. E, claro, lembrando que os 17 segmentos, a gente tem um mapa polar, isso aí é comum tanto para o eco, quanto para a ressonância, quanto para todos os métodos de imagem, tá certo? Então, a gente usa também esse sistema. E aqui, finalmente, é a figura que vem para você, essa daqui. Tudo que eu falei se encaixa nessa figura que eu estou colocando aqui, tá? Então, você tem aqui, no canto superior direito, a imagem crua, digamos assim. Você pode notar se tem algum artefato grave, grosseiro, que te atrapalha a ver a imagem. Embaixo, geralmente, a gente coloca o mapa polar para ter uma noção geral da perfusão. E esses eixos curtos e os longos, a gente põe aqui na imagem tradicional, e que é o que eu falei. Você vai tendo que ver os defeitos, comparar sempre com a linha superior para inferior, tá certo? Perfeito. No ganho do papel, Lucas, eu imagino que a gente perde muito em relação ao que vocês têm no computador, né? Lá no computador, vocês conseguem fazer, talvez, contagem de determinadas regiões, ou concentração de algum local ou outro. Para nós, aqui no papel, vai ficar, obviamente, aquela coisa mais grosseira. Mas, de maneira geral, Luiz, a recomendação que a gente tem é de tentar colocar uma foto o mais próximo possível do que a gente vê na tela, tá certo? Perfeito. Então, a gente tenta fazer isso, para poder informar o clínico, para ele conseguir ver, enxergar, inclusive mostrar para o paciente, porque é importante também ele mostrar, seu fulano aqui, tá aqui o problema. Então, a perfusão é o principal do exame. Claro que é o carro-chefe. Você vai olhar a perfusão, a gente vai ver alguns casos mais na frente, como é que você detecta isquemia, fibrose, miocárdio hibernante, isso aí tudo a gente vai dar uma olhada. Mas tem também, a gente usa também outros fatores para poder ajudar na dinâmica do caso, e é o que o Jonatas comentou, que é o que talvez eu responda agora para o Jonatas, isso daí. O que a gente, em relação ao triarterial balanceado? Triarterial balanceado é um paciente que tem lesões gravíssimas nas coronárias, de maneira geral, com a lesão que são mais ou menos na mesma posição. Então, não é que eu tenho um triarterial que ele tem uma grave no terço distal da CD, no ramo VP e tem uma proximal da DA. Não, esse paciente a gente consegue ver tranquilo. O problema é quando ele tem lesões, vamos supor, CD proximal, CX proximal e DA proximal. Esse cara, eventualmente, pode sim dar uma lesão, uma isquemia balanceada, como é o que o Jonatas falou. Por quê? Porque a visão da cintilografia ela é proporcional. Se o fluxo está ruim nos três, se ele tem lesão grave proximal nos três, eu vou ver um resultante que é normal, praticamente, tá certo? Entendi. Não é tão frequente assim, Luiz. A gente sempre vê um pouquinho de isquemia. Às vezes você tem uma isquemia que está subestimada por conta disso, por conta desse balanço, mas de maneira geral você consegue ver alguma coisa. E quando você não consegue ver, você passa para outros caracteres da cintilografia que pode te ajudar a determinar se isso pode acontecer ou não. Primeiro... Dá para dar no laudo, Lucas, por exemplo? Essa imagem sugere um padrão balanceado. Dá. Ou a gente fala que... A gente geralmente menciona os fatores que tem de mais alto risco. A gente reitera, por exemplo, o estresse. Então, imagina que você tem um dipiridamol que inflou.
Certo. Então, um DIP que inflou com isquemia pequena, eu vou dizer, opa, essa isquemia pode não ser tão pequena assim. Pode não ser tão pequeno. Tá? Então, tem esses detalhes. O outro detalhe, um dos detalhes que a gente mais usa para poder fazer isso é a queda de fração de ejeção no pós-estresse e a dilatação da cavidade. Esse caso, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá dando para ver aí, Luiz? Tá dando para ver, sim, perfeito. Beleza. Esse caso aqui, ó, se vocês notarem, eu não sei se eu consigo ter um pointer aqui, acho que não vai dar, mas enfim. Você clica com aqui, esquerda, acho que você clica com esquerdo que abre pointer aí. Acho que voltou aqui, deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Mas, de qualquer forma, o que eu quero mostrar? Se vocês notarem nesse mapa polar aqui, ó, no território de CX, LCX aqui, ó, ele está um pouquinho hipocaptante aqui no estresse e não está no repouso, tá certo? Uhum, Essa tá isquemia certo. que vocês olharem na imagem em si, tá mais ou menos vamos supor, às 5 horas da tarde aqui na rosquinha aqui, ó, Certo. mais ou menos. E que Seria ela melhora... Nessa região aqui que você quer dizer. Infralateral, tá? Na infralateral. Eu não estou Certo. conseguindo ver onde é que você está colocando, mas é na Não infralateral. está aparecendo aí para você, beleza. A parede infralateral está um pouquinho isquêmica, mas não é uma isquemia tão grande assim. Ela é uma isquemia que, se eu for quantificar, vai dar uns 6, 7% ali, com muito boa vontade. É uma isquemia pequena, uma isquemia que não chama atenção. Só que o que acontece? Quando eu comecei a olhar, quando eu comecei a laudar o exame, a gente viu essa imagem aqui, que é uma imagem gateada, eu sincronizei com o elétrico e comecei a ver a contratilidade no pós-estresse comparando com a contratilidade antes. E o que a gente viu na prática? Essa imagem aqui, ó, o mapa polar, existe uma alteração que ela é qualitativa, eu estou vendo que a parede está batendo mal, a parede infralateral no pós-estresse, mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver também uma avaliação semi-quantitativa do próprio programa. O próprio software me dá isso aqui. Ele dá o bullseye e ele fala, olha, eu estou achando que essa motilidade não está legal. Quando a motilidade está normal, ele vem tudo zero. 0, 0, 0, 0, 0. Quando ela está alterada, ele dá um número para isso. Então, veja que ele está colocando aqui que na lateral, na infralateral, a parede também está hipocontrátil. No estresse, no repouso, não está. E quando eu vou para a fração de injeção, que era 74% pelo meu método aqui no repouso, ela caiu para 67%. Ou seja, ela caiu mais do que 5 pontos, com alteração de contratilidade. Isso é muito específico para uma lesão que provavelmente está subestimada pela perfusão. Tá? Então, esse paciente aqui provavelmente tem uma lesão mais grave coronariana do que eu poderia estimar só pela perfusão. Tá? Lembrando, Luiz, que é outra dica importante. Nunca comparem a fração de injeção da cintilografia com a ressonância ou com o ecocardiograma. Cada método tem a sua maneira de estimar a fração de injeção. Então, eu posso comparar de cintilo para cintilo. Agora, achar que esse 67, 74 vai se reproduzir no eco, não é bem assim, tá? Então, uma dica muito boa, uma dica muito boa. Excelente. Eu preciso fazer duas considerações aqui. A doutora Otávia quis deixar um recado aqui, acho que muito importante, que as imagens da angiotomografia das coronárias, com o paciente bem preparado, ela diz que a qualidade não tem tanta diferença, se 64, se 128, etc. O interessante é o independente preparo, dos canais. O preparo e o tempo de aquisição. Ela fala que interfere mais é o tempo de aquisição, que os mais modernos são bem mais rápidos. Ela diz que é a mesma coisa, Luiz, é um paralelo. Obrigado, Otávio, pela tua colocação aí, muito importante. É a mesma coisa de ter, por exemplo, um aparelho de uma câmera, de uma câmera só, né? E aí ter um aparelho com duas câmeras ou ter um CZT. O tempo é outro de aquisição, né? E aí, quanto mais tempo de aquisição, pior é para ter artefato de movimento, por exemplo. Quando tem uma CZT, é difícil ter um artefato de movimento. Então, nesse caso aqui, Luiz, só para... Só um minuto. Vai lá, continua. Nesse caso aqui, Luiz, uma outra coisa que chamou a atenção, além dessa queda de fração de injeção no pós-estresse, o que se justificaria uma queda de fração? É quando você tem um stunning, quer dizer, o paciente tem uma isquemia aguda ali, porque fez o estresse, o coração fica meio abobalhado e ele cai fração. Ele começa a claudicar onde tem aquela parede isquêmica. Tá? Então, a lógica para a queda de fração significar uma piora da isquemia seria isso. E outra coisa que vocês podem notar aqui, ó, nessa linha de baixo, se você pegar aqui esse eixo vertical aqui no meio da tela, ó, notem que a cavidade na linha de baixo, ela está pequena, ela está pequenininha. Quando você olha para cima, parece que dilata. Ela dá a impressão que a cavidade está maior. Isso não é real. Não é que a cavidade dilatou. O que está acontecendo aqui, Luiz, é uma isquemia subendocárdica difusa no estresse. Então, isso significa, deve ter mais isquemia do que o que eu estou vendo. E aí, o aparelho também me quantifica isso. Ele limita as bordas e ele me dá esse número que está aqui no canto superior esquerdo, TID, que chama dilatação isquêmica transitória. De maneira geral, acima de 1.2 está alterado.
Então, é claro que o médico nuclear, na hora de laudar isso, ele não vai simplesmente colocar o número, vomitar o número no laudo, digamos assim. Ele vai ter que saber se aquilo ali, de repente, não tem algum artefato que está gerando esse número alto, se isso não está erroneamente sendo quantificado, isso tudo, mas é para o médico nuclear, não é para o cardiologista. Entendi. Quando eu, enquanto médico nuclear, digo que isso aqui está alterado, é porque eu estou valorizando. Uhum. Então, 1,27, associado a uma queda de fração de ejeção, esse paciente certamente tem mais isquemia do que o que eu estou vendo. Esse paciente foi por cateterismo, até um pai de um colega cardiologista nosso aqui, e ele vinha evoluindo com uma dor no peito que ele não sabia o que era, tinha uma lesão grave na DA, tinha uma lesão grave na CX e tinha uma lesão grave na CD também. Caramba, então, assim, triarterial. Era o triarterial, e assim, Caramba, na imagem ia passar não tinha batido. tanta coisa assim, tinha pouca coisa, não era uma isquemia que eu estava subestimado, digamos assim, né? Tá bom? Só um minuto aqui, é que eu vou tentar aqui fazer o mute aqui. Tem um colega aqui que está com o áudio ligado, que está vazando aqui para nós e está trabalhando. Só um minutinho aqui. Toma. Assina um pedido, presidentes Fazer o mute nacionais e aqui. líderes do Tá meio PSB, difícil. PDT, Só um instantinho. PCdoB, PT. Pronto, agora tá no mute. Então, Lucas, tem uma colocação do Racine. Racine, por gentileza, você está conosco aí? Você pode, por favor, ficar à vontade para ligar o seu microfone? Sim. Oi, Lucas, tudo bom? Agora, Alô. Lucas, foi o seu Lucas, que agora ficou... Oi, assim, Abre o tudo seu. bem? Pronto, Abraço, pode cara. continuar, Racine. Oi, Lucas. Bom, é o seguinte, puxando mais para a minha dúvida é puxando mais para o cardiologista que faz os testes, né? Uhum. É que, inclusive, tem discussão recente em congressos, em reuniões, a respeito do uso do beta-bloqueador. Existe a tendência de alguns serviços de não suspender o beta-bloqueador para fazer o teste. E, às vezes, o que acontece é o seguinte, com o uso de beta-bloqueador, ou, às vezes, um efeito residual do beta-bloqueador, o paciente é uma máquina na esteira. Ele chega a atingir 10, 11 metros e não atinge a frequência. Aqui, na nossa realidade, a gente tenta ser o mais Caxias possível. A gente tenta realmente atingir, se não atingir a frequência submáxima, a gente manda para o farmacológico. Eu queria perguntar da experiência de vocês, o que é que você acha, a sua opinião pessoal a respeito Assim, desse rigor em relação a atingir a frequência submáxima. Assim, eu acho o seguinte, a escolha de você suspender ou não o beta-bloqueador é basicamente baseado no que você quer achar do exame. Então, por exemplo, se o paciente não tem diagnóstico nenhum de coronariopatia, suspenda. Se ele está tomando um beta-bloqueador por uma pressão alta, por exemplo, vai saber porque ele está tomando esse beta-bloqueador, a gente suspende, geralmente em torno de 3 dias, 3 a 5 dias aí para beta-bloqueador. Agora, se o paciente já é coronariopata, eu já sei que ele tem a doença, ele já está medicado, não tem lógica suspender o beta-bloqueador, porque eu estou querendo saber justamente como é que o paciente está na esteira no dia a dia dele. No dia a dia dele, ele usa o beta-bloqueador, então eu preciso saber a imagem, ele tratado. Então, eu acho que o grande divisor de águas aí é saber qual que é a indicação do exame. Se a indicação for para diagnóstico, tira o beta-bloqueador, porque você tem que avaliar exatamente como é que está. Agora, se o paciente tem indicação para ver prognóstico de um cara que já tem o diagnóstico de doença coronariana, não faz sentido tirar o beta-bloqueador. Essa é a nossa... Mas você vai até o submáximo, o cidadão que faz o teste? Vai até o máximo que ele quer aguentar. Não atingiu o submáximo. Não atingiu, injeta. Não atingiu, injeta, né? Então tá. De maneira geral, injeta. Injeta, mesmo não atingindo o submáximo, manda para a imagem daquele jeito mesmo. Manda para a imagem, porque de maneira geral, quando se manda com um beta-bloqueador, a gente entende que o médico está querendo ver o paciente tratado. Então a gente não vai até a máxima, não. A gente segura, vai até a exaustão, o quanto ele conseguir e injeta. Porque às vezes no nosso dia a dia, Lucas, a gente injeta, tá lá, chegou lá, faltou um pouquinho, então chegou a 81% da submáxima, 80% da máxima, aí o que acontece? A gente injeta, manda para a imagem, lauda o exame, aí às vezes eu laudo o teste e laudo a imagem, né? Aí já aconteceu do clínico ligar para mim, olha, mas aqui o teste foi ineficaz e tudo, só que o cara botou 9,5 metros na esteira, foi um teste eficaz, entendeu? Mas com o beta-bloqueador é isso, se for terapêutico, ele não vai atingir mesmo frequência. O beta-bloqueador está cumprindo o papel dele, na verdade. É verdade. Lucas, beleza, estamos chegando no quarto final. Lucas, assim, podemos continuar. Desculpa, tem alguém que gosta. É isso. Ô, Gilmário, pois não, cara. Lucas, boa noite. Prazer estar aqui assistindo a sua explanação. Dá só uma pincelada aí sobre bloqueio de ramo esquerdo, só para dar um esclarecimento aí para o pessoal a respeito do... Bloqueio de ramo esquerdo, Gilmar, é um caso que você prefere usar o farmacológico.
adenosina ou dipiridamol, tá? O bloqueio de ramo esquerdo, quando você sobe a frequência do cara que está com bloqueio de ramo esquerdo no teste de esteira, isso altera a imagem, isso altera a perfusão cardíaca e não necessariamente isso é isquemia. Então, para poder ter um comparativo fiel, eu preciso colocar esse paciente com adenosina ou com dipiridamol, tá certo? Então, isso que é a dica. Bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo, é igual a dipiridamol ou adenosina. Você não pode colocar esse cara na esteira de jeito nenhum, certo? E, assim, o que pode alterar no exame é a parede septal. Geralmente, a parede septal pode alterar um pouquinho. É claro que tem casos, quando a parede septal no estresse, por exemplo, está muito alterada e no repouso não está tanto, a gente pode dar isquemia também, não tem problema. Mas, de maneira geral, ela não é obrigada a ser por doença coronariana, pode ser só pelo próprio bloqueio de ramo esquerdo, tá? Mas o estresse sempre farmacológico. E com adenosina ou com DIP. Beleza. Bom, Lucas, deixa eu... Então, agora nós estamos no quarto final, dos 15, 20 minutos finais da nossa live. Agora vamos diferença básica, acelerada... Não, aquela diferença básica que a gente precisa para o final, para deixar o pessoal depois perguntar aí alguns detalhes. Mas vamos lá. Diferença básica ali do isquemia, fibrose e viabilidade. Vamos lá, rapidão, pincelada rápida. Deixa eu compartilhar de novo aqui, Luiz. Está aparecendo aí? Agora tá. Vamos lá. Pronto. Manda abraço. Esse caso aqui é isquemia. O que é isso? O que eu vou ver na isquemia? Como eu falei, sempre olha primeiro para a linha de cima. Uhum. A cada duas, você vê aos pares, né? Compara a linha de cima com a de baixo, de cima com a de baixo, de cima com a de baixo. Então, você tem que ver sempre a linha de cima primeiro. O que você está olhando aqui na linha de cima? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Essa rosquinha aqui está mordida. Ela tem um pedaço faltando. E embaixo está faltando? Não, não está. Se em cima está mordido e embaixo não está faltando nada, significa que tem alguma coisa errada. Teve uma hiperperfusão na hora do estresse e que ele recupera com repouso. Quando isso acontece, a gente dá isquemia. Essa isquemia, como vocês estão vendo aqui, ó, é uma isquemia importante em todo o septo, parede anteroseptal, infraseptal, septal apical, denotando que provavelmente é uma DA, e uma DA com lesão grave, muito provavelmente, tá certo? Então, você vê, tanto no eixo curto quanto no longo, nos longos, você vê que está batendo, ó. Eu olho para aqui, para a última linha aqui, ó, para a penúltima linha, vejo que o septo inteiro está apagado, tá certo? Quando eu olho para cima, também é septo, então esse defeito provavelmente é verdadeiro. Eu consigo enxergar esse defeito. Quando eu passo para cá, existe uma quantificação, que é o SSS, SRS e SDS. Esse monte de sigla que às vezes confunde a cabeça, basicamente, o que ele quer? Ele pontua, quando ele faz uma pontuação para o quanto que está apagado o coração, ele pontua esse apagamento, digamos assim, em cada segmento, de 0 até 4. 4 é quando não tem nada, 0 é quando está perfeito, quando está tranquilo. Então, vejam vocês aqui, ó, que no estresse, que é essa bolinha aqui da esquerda, ele está mostrando que tem alteração no septo. Já no repouso não tem nada. Então, quando eu pego a diferença entre o estresse e o repouso, eu faço o SDS, que é o Summit Difference Score, ou seja, score da diferença entre o estresse e o repouso. Quando esse score, nesse caso aqui, por exemplo, ele deu 8 pontos, tá? E aí o próprio programa, e a gente também tem como calcular isso, a gente transfere essa pontuação somatória final para a percentagem de isquemia, que é o que o clínico mais quer saber. Quantos por cento de isquemia? Tá, mas é acima de 10%, porque acima de 10% a gente sabe que quanto maior isquemia, pior prognóstico, é isso que às vezes, juntando quantas informações, eu vou mandar para o CAT, não vou mandar para o CAT. Então, essa porcentagem vem daí, vem desse score que é feito de maneira semi-quantitativa pelo próprio aparelho, e a gente também dá essa pontuação no visual, tá certo? Então, isso aqui é isquemia. No caso, por exemplo, aqui, ó, é só para mostrar esse paciente que é uma cintilografia que era prévia, isso aqui foi diagnosticado, era um assintomático, isso aqui foi check-up. Um cara de altíssimo risco, diabético, score de cálcio aumentado, beleza, pediu cintilografia, veio isquemia, importante, e aí depois, alguns anos depois, ele fez um controle dessa angioplastia que ele fez, e olha o padrão de cintilo como mudou de antes, quando estava muito isquêmico, para agora. Ou seja, um paciente que tratou bem e está acompanhando direitinho. Tá? Praticamente normalizado, é verdade. Esse caso aqui, Luiz, é um caso recente, é um caso de hoje até, acho que eu já tirei, ou de ontem, eu peguei recente esse caso aqui, só para mostrar como é que é fibrose, como é que a gente vê fibrose / miocárdio hibernante. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, eu vou olhar para a primeira linha e vejo, está alterado? Bom, está bem alterado, eu só estou conseguindo ver normal praticamente o aparelho lateral. Só que quando eu vejo na linha de baixo, está igual, ele está a mesma coisa. O que isso significa? Aí não tem isquemia. Ou isso é fibrose, ou isso é miocárdio hibernante, ponto, não tem outra alternativa. A cintilo com o Tecness não vai diferenciar isso. O que vai diferenciar, muito provavelmente, é o talho, quando tiver indicação. Geralmente se pede a avaliação de viabilidade para poder tentar predizer se aquele paciente vai melhorar a função, por exemplo,
se eu revascularizar ou não. Se for fibrose, não adianta, eu não vou querer abrir uma artéria que tem só fibrose. Se não tiver só fibrose, se for viável, aí sim, talvez tenha indicação com outros parâmetros, tá? E é isso aqui, por exemplo, esse outro caso aqui, acho que alguém está com o áudio ligado de novo. Não, já desliguei aqui, já desliguei. Esse caso aqui, isso é um caso interessante de uma oclusão crônica de coronária, que era um paciente que tinha essas primeiras 2 linhas aqui de cima, ó, é o estresse e o repouso do MIB normal, tá certo? Foi em sentido normal. Por que ele tem esse estresse? Tem uma pequena isquemia na parede anterior, mas uma isquemia pequena, não justificaria talvez você abrir isso daí, fazer um CAT, o paciente era mais grave, as outras paredes todas com fibrose ou miocárdio hibernante. O colega me ligou e falou, Lucas, é o seguinte, esse paciente não tô querendo mexer muito nele, eu só vou mexer se você me provar que essa parede inferior é viável. Porque aí eu vou tentar fazer uma abertura de uma oclusão crônica que você sabe, até o Miguel que está aí, sabe que não é fácil de fazer. Muitas vezes a dificuldade técnica para se fazer isso tem que ter uma justificativa muito grande. E o que aconteceu? Quando a gente fez o talho, olha só a terceira linha, ó, você vê a terceira linha de cima para baixo, olha o que aconteceu com a parede inferior desse paciente. Ela voltou, ela apareceu de novo. O que isso significa? Parede viável, músculo viável em grande quantidade. Então, o que aconteceu? Ele juntou as informações, o paciente estava sintomático, com isquemia, que já tinha, mas era uma isquemia pequena, e aí, mais essa informação, uma viabilidade importante da parede que estava, digamos assim, na dúvida se era miocárdio hibernante ou se era fibrose. É miocárdio hibernante, abre, e que vai ter, que provavelmente deve ter benefício. Tá? Lucas, então, só para te essa é que é a resposta bifásica que a gente do eco tem, não eco-stress, a gente tem uma resposta bifásica nisso também. Então a gente usa. Então para vocês seria mais ou menos a mesma, analogamente. Mais ou menos isso. Mas notem aqui, ó, olha nessa sexta linha de cima para baixo, nesse eixo longo aqui, como a parede inferior recupera, né? Então, quer dizer, isso aqui pode abrir que isso aqui deve melhorar com o tratamento, tá certo? E o colega fez esse tratamento nesse sentido aí. Beleza. Para diferenciar rápido com outros métodos em relação cintilografia e ressonância, por exemplo. O que é que você me diz? Eu sei que a Otávia está aí de olho, está ouvindo aí, pode ser que ela fale alguma coisa também. Já vou pegar um safanão aqui da Otávia. Não vou não. O que acontece é o seguinte, Luiz, em relação à viabilidade, tem toda uma discussão se vale a pena ou não, isso é uma outra aula, acho que isso é outra hora de discussão, né? Mas, assim, em relação à escolha do método, eu não tenho dúvida nenhuma que eu escolheria ressonância. Eu não tenho o menor problema em falar isso. Por que eu escolheria ressonância? Primeiro, o talho, que é o que a gente usa na cintilografia, tem muita radiação. Então, eu vou deixar o talho selecionado para paciente que, de repente, tem uma contraindicação para ressonância. Então, por exemplo, sujeito que tem uma função renal muito ruim, às vezes o paciente tem é um paciente que tem um marca-passo que não é compatível com ressonância, ou ele tem claustrofobia, quer dizer, a gente fica falando disso, mas a gente sabe que tem muita gente que não consegue fazer, cara. Ele entra na ressonância e olha, não dou conta daquele aparelho. Quando isso acontece, e eu preciso de um exame desse sentido, eu lanço mão do talho. Mas não é um exame do dia a dia. Eu não peço talho com frequência no meu consultório. Quando eu preciso, eu peço ressonância, tranquilamente. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Tá? Maravilha. Excelente. Agora eu vou aqui para uma pergunta da doutora Patrícia, que estava aqui querendo fazer uma colocação. Depois, Lucas, eu vou fazer assim, te deixar, o Eurípedes também quer falar uma colocação, e vou te deixar fazer os teus comentários finais. Nós estamos chegando já com 1 hora de aula, tá? Estamos no limite aqui que permite aqui para o nosso Zoom. Quer dizer, o nosso Zoom nem tanto, mas eu digo assim, porque para o nosso YouTube o vídeo fica muito grande. Tranquilo, a gente tem uma limitação técnica nesse aspecto. Então, só para te dizer, vou fazer aqui a doutora Patrícia, o Eurípedes, depois você dá suas colocações finais e a gente dá aquelas últimas perguntas que podem surgir. Vamos lá, doutora Patrícia, parente. Bom, doutora Patrícia, acho que não nos ouve. Eu vou então passar para o Eurípedes. Vai lá, Eurípedes. Pessoal, tudo bom? Boa noite, todo mundo ouvindo? Primeiro, parabéns aí à SBC, o Luiz aí essas iniciativas de discussão sempre são muito boas, enriquecedoras, né? Parabéns, Lucas, né? Isso é excelente, formação excelente, cara, muito bom. Lembro daquele trabalho que tu apresentou lá, Lucas, na SBC, que até acho que ganhou o melhor trabalho, eu que avaliei. Parabéns aí, muito bom, né? Do ano passado, ano retrasado. Foi europeu, né? Foi para o europeu, né, Lucas? Foi classificado no europeu, não foi isso? Esse do post que o Eurípides falou, Luiz, não. Foi, na verdade, foi sobre sincronia cardíaca, avaliação de sincronia cardíaca pela cintilografia. Sim. Aí, muito legal. Mas eu queria só falar um pouquinho sobre dispositivos, né? Porque realmente é uma coisa que as pessoas às vezes têm umas dúvidas, né? Em relação a dispositivos cardíacos, né? Na cintilografia, ele é um excelente método, né? Para começar. Porque realmente a interferência em termos de
de risco de alguma alteração que teria na ressonância eletromagnética, você não tem com os aparelhos de cintilografia, né? É a única detalhe que tem, que o Lucas vai saber falar isso aí muito bem, até o Racine também que está aí, é que às vezes, depende da localização do eletrodo, ele pode dar aquelas alterações de isquemia septal, né, Lucas? Porque dá uma desincroniazinha, então... Mas aí seria um defeito fixo, na verdade. Ele não dá transitório, ele dá fixo. Isso. Aí isso às vezes pode confundir, mas isso não é, a princípio, é secundário à estimulação do dispositivo. Isso, né? Fora isso aí, lembrar que outras causas realmente ele não tem muita interferência. E realmente é um excelente método. Se o paciente tiver disfunção renal, mais ainda, né? Porque outra opção que a gente tem para avaliar DAC é angiotomografia de coronários. Aí já entra a Otávia. Tem um outro teste também que seria também interessante, que você podia usar menos radiação, que é o PET-CT, viu, Eurípides? Que assim, está ganhando força, claro que a gente é alto custo ainda, não é a realidade nossa, mas o PET-CT é fantástico para avaliar tanto isquemia quanto viabilidade também. Ele avalia a glicose marcada, então é muito interessante isso daí. E eu só queria deixar um adendo. Atualmente, os dispositivos que nós temos, praticamente todos são compatíveis com ressonância. Quando a gente fala de marca-passo, não estamos falando nem CDI, nem retronizador. Cada dia que se passa, tem menos problema em relação a isso, né? Isso. O detalhe é o eletrodo. Às vezes o paciente fez uma troca, entendeu? E já tem um marca-passo há 10 anos ou há 15 anos, e o eletrodo dele é de 15 anos atrás. E esse eletrodo não é compatível. E às vezes as pessoas têm esquecido disso. Então, o único detalhe que eu ia deixar na dúvida, se você não sabe, já fez uma segunda ou terceira troca e você acompanha esse paciente, é melhor você pedir um acintilo. Porque pedir uma ressonância para um paciente desse, né, o eletrodo dele não é compatível. Caso você queira avaliar a viabilidade ou alguma coisa a mais, que a ressonância vai te dar muita informação também. Acho que era só esse adendo que eu queria falar e só agradecer aí pela presença e pela organização da SBC. Obrigado, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Lucas. Por favor, doutora Patrícia. Lucas, excelente, aprendi muito aí com a tua aula. Eu queria perguntar com relação ao futuro, em relação à medida de fluxo com o SPECT, se já é realidade. Fluxo miocárdico. Ótima pergunta. O que acontece, Patrícia? O fluxo é uma verdadeira revolução, na verdade, né? Assim, é um marcador prognóstico absurdo, é muito legal. Assim, até, Luiz, você deixa como sugestão aí para alguma reunião futura, para a gente conversar sobre isso, porque realmente vale a pena a gente tecer alguns comentários. Pra você ter ideia, Patrícia, assim, se você pegar de marcadores qualquer, a quantificação de fluxo, a reserva de fluxo, ela consegue ser melhor do que qualquer outro. Ele avalia... Do que o FFR, inclusive, né? Do que o FFR, inclusive. Porque o que acontece? O FFR, ele avalia aquele segmento ali, aquela lesão. Quando eu quantifico o fluxo no estresse, no repouso, pelo PET-CT, ou até pela cintilografia mesmo, por exemplo, com essas máquinas de CZT que a gente tem, você consegue avaliar a diferença entre o estresse e repouso, e você avalia toda a árvore coronariana, tanto a microcirculação quanto... Exatamente. Então, muitas vezes acontece... O que a gente tem feito, por exemplo, olha só que negócio interessante, quer dizer, hoje em dia, o que acontece? É quase que no automático. Fez um FFR, deu alterado, angioplasta. Ou não é assim? Mas, na verdade, quando você pega os trabalhos de PET, por exemplo, Luiz, quando você avalia, por exemplo, o grupo que tem um FFR alterado, mas a quantificação de fluxo pelo PET-CT está normal, o que isso significa? Ele é funcionalmente significativo naquela lesão, porém a microcirculação é boa. Então, o prognóstico desse paciente é bom. Eu não preciso angioplastar. Então, futuramente, é possível que a gente guie a revascularização não pelo FFR, mas pela reserva de fluxo. Com o PET-CT. Excelente. Com o PET-CT. Com o PET-CT. Isso tem chegado para vocês em Brasília? Tem chegado para vocês em Brasília? Sim, a gente não tem ainda no nosso serviço. Tem um serviço que já tem com essa máquina de CZT. Ele já tem um software para isso. Já tem um serviço que tem feito de maneira experimental aqui. Poucos casos ainda, não tem tantos ainda, mas já está começando. Já está começando, Luiz. Isso aqui Perfeito. Daqui a pouco vai estar na rotina. Beleza. Lucas, vai ajudar bastante, inclusive, também, Luiz, naqueles casos que o Jonatas falou. É mais um recurso para a gente avaliar a questão do triarterial. Perfeito. Doutora Patrícia, mais alguma colocação? Por favor. Não, excelente. Eu cortei aqui, tá ok. Bom, Lucas, eu queria que você deixasse as suas palavras finais, assim, os pontos principais que você acha que deveria falar. Claro que nós temos muita coisa aqui para falar, mas se bem que tocamos no PET-CT, tocamos na cintilografia. Eu acho que deu para dar uma geral. Deu para dar uma geral. Ainda tem alguns detalhes. Luiz, a primeira coisa a correlação com o método anatômico é sempre importante, tá certo? A gente não são métodos que brigam, acho que se complementam, na verdade. É sempre importante ter anatomia na mão também. Lembrar que nem sempre a anatomia vai bater com o método funcional. Às vezes, a gente pegou um caso na UCO, só para vocês terem ideia.
A gente vê muito assim, a CT veio alterada, sentindo normal. Ok, é do jogo. Às vezes a lesão não tem repercussão. A gente pegou um caso na UPA um dia desse, que o cara, ele internou por dor no peito, pediram um cintilo, tinha isquemia, o cara foi pro CAT, ele teve alteração dinâmica de eletro, teve dor no peito, CAT normal. Você acha que um cara desse tem prognóstico igual a quem não tem nada? É claro que não. Né? Beleza. Então, isso a gente tem que ter essa noção de que existe uma diferença de um para outro, né? Quer dizer, você tem que ter noção do que o método vai te oferecer. E a outra coisa é lembrar no teu consultório, quando você pegar uma cintilografia, de ter noção que ela sozinha, como qualquer outro método, não vai te dar a conduta de paciente. Ela é mais uma peça do quebra-cabeça, do teu raciocínio. Hoje, até com o próprio isquemia, por exemplo, que é outra discussão, é outra coisa, mas, por exemplo, você fica mais tranquilo, vamos supor, veja duas situações diferentes. Um paciente, por exemplo, que tem uma isquemia de 10%, que não sabia nem que tinha doença coronariana, que nunca tratou, e que você acabou de ver o cara, e a isquemia na coronária direita, por exemplo. Você acha que esse cara, você tem a mesma preocupação hoje, porque antigamente tudo era CAT. Tudo era CAT. Você acha que eu tenho a mesma preocupação desse paciente com um cara que tem uma isquemia de 25% no território de DA e que já está tratado? É claro que não. Então, individualizar a conduta é mais uma peça do quebra-cabeça. A isquemia continua importante, ela não deixa de ser importante. Quanto mais isquemia, pior o prognóstico. E lembrar de juntar essas informações com todo o resto do paciente, com o resultado do teste de esteira, com a angiotomo, com a ressonância eventualmente que ele tem, com tudo que esse paciente tem e fundamentalmente, com a história clínica do doente. O que a gente precisa com a cintilografia é não só dar o diagnóstico da coronariopatia, mas estabelecer causa e efeito, que é um negócio importante demais. O fato de ele chegar com dor no peito e ter lesão coronariana não quer dizer que aquilo ali é de isquemia. Pode ser de outra coisa. Então, eu preciso, primeiro, estabelecer causa e efeito e quantificar o tanto de isquemia. Essa é a grande mensagem que a cintilografia traz também para todo mundo. Beleza. O Marco Bessa abriu aqui o microfone. Marcos, quer falar alguma coisa? Por favor, seja bem-vindo. Esse colega de Parnaíba. Bom, acho que não, foi só o microfone. Lucas, para fechar, o que não deve fazer? O que é que o cardiologista não deve fazer na cintilografia, nem no pedido e nem na conduta? O que é que a cintilografia, você já pincelou um pouco aí, mas o que é que não deve fazer? O que é que não deveria fazer? Assim, você não deve pedir cintilografia para um caso que você já tem certeza. Então, por exemplo, paciente que está assintomático, baixo risco, esquece, você não vai pedir cintilografia. Paciente que está na UTI coronariana, que subiu troponina, que fez curva, que infartou, e que o paciente tem Grace ou time intermediário para alta, é CAT, não tem que ficar inventando moda com cintilo ou com angiotomo ou com qualquer outra coisa, é CAT. Paciente que fez, por exemplo, uma TV no teste ergométrico. Esse cara, independente do que ele vier na cintilografia, meu amigo, bote no CAT, não tem o que você fazer com ele. Paciente que está assintomático, teste de esteira positivo, por exemplo. E aí, qualquer teste de esteira, não. Se você tiver um teste de esteira com um Dux score baixo, ou, digamos, positivo, né? Quer dizer, de baixo risco, não precisa pedir cintilografia também. Então, assim, pré-operatório, cirurgia de baixo risco, quantos a gente não pega, vai fazer cirurgia de mama, uma cirurgia oftalmológica, quer dizer, e o cara é diabético, vozinho, renal crônico, mas não precisa, a cirurgia é baixo risco, não tem sentido você pedir isso. Ou se o cara é ativo, ele sobe escada, ele consegue fazer a caminhada dele, também não precisa, independente da cirurgia. Então, essa noção de quando não pedir também o exame, ela é importante. O cara acabou de revascularizar, tem paciente que às vezes chega com um pedido para fazer exame e o cara colocou um stent tem 6 meses, quer dizer, o cara é assintomático, não faz lógica isso daí. Tá certo? Então, inclusive, quando você pede uma cintilografia, quando você acabou de colocar o stent, você pode ter inflamação do próprio stent e dar isquemia. E aí você fica mais perdido ainda, quer dizer, isso aqui é isquemia porque eu coloquei... Faz CAT de novo ou não? E aí fica então, assim, a coisa pior. Essa noção a gente tem que ter, quando não pedir também. Exatamente, eu acho que é isso que era importante. Bom, gente, eu vou precisar encerrar, nós estamos com 65 minutos, vamos ver como passou rápido, chegamos a 42 espectadores, maravilha, Lucas, parabéns, obrigado. Pessoal de Brasília obrigado, que também entrou, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrar que dia 9 de fevereiro nós temos mais uma aula sobre doença coronariana crônica com o Eduardo Lapa, do Cardio Papers, você está convidado, Lucas, para participar conosco. Eduardo obrigado. Se vocês... Oi? O Eduardo foi meu R2 de clínica. Eu tô R2 de clínica? Ah, que legal, cara. Mas ele tem mais cabelo que você, viu, bicho? Tá mais... Tem. O Eduardo, mas aí você tá mais tranquilo do que eu, pô. Tá faturando lá no Cardio Paper, lá. Tá no Cardio Paper, né? Tá bem. Então, galera, dia 9 com o Eduardo Lapa aqui, já tá tudo combinado, sobre coronariopatia crônica, também um bate-papo, um esquema como esse, menos aula, menos slides, mais bate-papo, tirar dúvida, perguntas diretas. E eu espero que vocês participem no nosso próximo encontro.
A SBC do Piauí agradece a todos vocês a presença. Muito obrigado.